Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui novamente. Bom, na aula de hoje nós iremos falar acerca dos aspectos gramaticais e o sentido do texto. Primeiro vamos pensar um pouquinho comigo. Toda vez que nós falamos aí nas aulas do componente curricular língua portuguesa, logo nós pensamos que temos que decorar, né, os conceitos, quais são os substantivos, artigos, os pronomes, nada disso. Nós não temos que decorar tudo isso. Nós temos que observar a função dos substantivos, dos artigos, dos pronomes dentro de um texto, observar a sua função dentro de cada um dos textos que nós estamos estudando, pois cada um tem um sentido, para estabelecer aí o sentido do texto. Mas antes de trabalharmos tudo isso, nós precisamos entender algo. Vamos observar agora? Observe. Precisamos entender que a gramática, de uma forma bem geral, é um conjunto de prescrições e regras que determinam o uso considerado correto da língua escrita e falada. Isso mesmo. Quando nós falamos aí em gramática, nós estamos falando aí a respeito de algumas regras que nós temos que seguir. Nós já trabalhamos aí em outras aulas a respeito das variações linguísticas. Nós sabemos que nós temos a norma culta da língua portuguesa, que é aquela mais bem aceita e que deve, né, ser acessado por todos. Todos têm um acesso para que possam entender. Mas nós temos também as variações linguísticas, que nós temos que não apenas deixá-las de lado, mas devemos entendê-las através de um contexto que nós já estudamos. Mas nós temos que entender esta norma culta, que nós já temos aí uma certa compreensão. Precisamos entender que para que possamos escrever, para que possamos aí ler, nós temos que saber, né, dessas regras e da função, principalmente das classes gramaticais, que é o que nós vamos ver nesta aula. Nós vamos trabalhar a função principalmente dos artigos, das preposições, não todas, mas de algumas. E nós vamos ver aí alguns casos, né, que são bem peculiares. Vamos observar agora? Olha só. Nós temos primeiramente aí os artigos. O que são ou o que é artigo? É a palavra que se antepõe ao substantivo com a intenção de particularizar ou indefinir o nome. Então, nós já sabemos, o artigo ele sempre se antepõe, ou seja, ele vem antes do substantivo. E ele vem aí para definir ou indefinir o substantivo. Vamos relembrar quais são? Olha só a tabela. Nós temos artigos definido, o, a, os, as, e nós temos indefinidos, né? Uma, uns e umas. Agora nós vamos observar a função desses artigos dentro do texto. Vamos à leitura do primeiro texto. Olha só. Caçador é atacado por onça. O lavrador Emílio da Silva, 54 anos, que mora no município de Jacundá, por muita sorte não foi morto por uma onça. A fera, com cerca de 1,80 m de comprimento, atacou-o quando ele estava fazendo uma caçada na mata. Emílio, que caçava acompanhado de seu cão, conseguiu matar a onça, porém está na iminência de ficar cego do olho esquerdo. Ele também teve as duas mãos dilaceradas pelo animal. Bom, este texto foi retirado aí do jornal O Liberal de Belém. Então, olha só. Vamos ver agora algumas frases em que nós temos aí a presença dos artigos e perceber a função deles. Olha só. Primeiro, o texto diz assim: por sorte, né, por muita sorte, não foi morto por uma onça. Bom, nós estamos percebendo aí que o autor, ele utilizou um artigo indefinido, né, uma onça. E por que ele utilizou uma onça? Por quê? Porque nós ainda não conhecemos esta onça. Por isso ele disse uma onça, ou seja, pode ser qualquer onça, porque ele ainda não falou ainda a respeito dela. É o primeiro contato que nós temos a respeito dela. Uma onça, artigo indefinido. Bom, nós temos agora outra expressão, a fera. Agora nós temos um artigo definido, a fera.
E nós vamos ver aí que fera retoma aí onça, né? Então, a fera. Nós temos aí um artigo definido, ou seja, ele já tinha falado antes a respeito da onça e agora ele retomou. Só que ele não utilizou mais o artigo indefinido, porque agora nós já conhecemos, né, essa expressão aí no texto. Mas ele não repetiu, ele disse lá, uma onça. Não, agora não é mais uma onça, a gente já entendeu. Agora ele diz a fera. Vamos ver outra situação? Olha só. Ele diz lá, olha, a onça, agora ele mudou. Nós temos aqui, olha, artigo definido. Veja que ele tem aí a onça. Ou seja, lá no começo do texto ele já falou uma onça. Ele apresentou. Agora foi a fera. E agora, por último, a onça. Ou seja, é um artigo definido, porque nós já sabemos de quem estamos aí falando. Então, percebam aí a fera, a onça, artigo definido. Olha só para confirmarmos. Agora vamos ver outro texto. Sirigaita. Era uma vez um jovem siri muito sensível. Ele tinha uma grande vocação artística. O problema é que não sabia onde aplicar os seus talentos. Tentou tudo, pintura, escultura. Infelizmente, suas garras desajeitadas não conseguiam segurar nem pincel, nem caneta. Então o siri resolveu experimentar a música. Achou que poderia tocar qualquer instrumento. Começou pelo violão. Suas pinças enroscaram nas cordas. Tentou o piano. Não alcançou o teclado. Quando caiu o trombone, teve uma ideia de gênio. Descobriu que tinha nascido para tocar gaita. As duas patinhas seguravam o instrumento bem frente à sua boca. O sucesso foi tamanho que ele até mudou de nome. Ficou sendo o Sirigaita. Virou um grande concertista e já tocou em muitos países do mundo, entre os quais a Síria e o Sri Lanka. Ficou tão famoso que acabou se casando com uma talentosa cantora lírica, chamada Siriema. Os dois formam um belo casal, que se apresenta em sensacionais duetos. O siri com a gaita e a siriema com o gogó, ambos bem afinados pela nota si. Percebam que nesse texto ele foi adaptado para esta aula. E nós vamos perceber também os artigos. Vamos lá comigo? Olha só. Era uma vez um jovem siri. O artigo indefinido. Mais uma vez, olha a função aí desse artigo indefinido. Ele vai nos apresentar ainda. Então, por isso ele diz um jovem siri. É o primeiro momento que nós temos para que ele possa nos apresentar. Agora vamos ver outras. Então, o siri resolveu experimentar. Então, veja que aqui, no primeiro momento, ele estava nos apresentando um jovem siri. Agora ele já mudou, agora ele já particularizou. Ou seja, no primeiro momento ele apresentou, agora nós já sabemos quem é. Por isso que ele utilizou aí o artigo definido. Olha só, artigo definido. Vamos observar outras situações. A Síria e o Sri Lanka. Vamos observar aqui que o autor ele utilizou o artigo definido, a Síria e o Sri Lanka. Mas, professora, o texto não falou lá atrás a respeito desses países. Sim, isso mesmo. Então, nós vamos perceber aqui que nós os conhecemos já. Nós conhecemos esses países, nós já estudamos aí, talvez em geografia, né? A Síria e o Sri Lanka. Por isso que nós temos aí um artigo definido, porque eles já são conhecidos, por isso mesmo. Olha outras. Os dois formam um belo casal. Mas por que o autor utilizou um belo casal? Porque é um casal como outros, né, que são belos também. Por isso que ele utilizou aqui, olha, o artigo indefinido. Agora vamos ver o último. O siri. O siri com a gaita. Então percebam aqui que nós temos aí o artigo definido, porque nós o já conhecemos. Por isso, olha, artigo definido. Então nós trabalhamos os artigos. Agora vamos ver as preposições, olha só. O que são preposições? Fazem parte da classe de palavras invariáveis da língua portuguesa. Sua principal função é estabelecer entre palavras e relações e orações, né,
relações de sentido e de dependência, portanto, uma relação de subordinação. Isso mesmo. E quais são essas preposições? Nós temos as que chamamos de essenciais. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, pra, perante e por. Essas são as preposições que nós chamamos de essenciais. E nós vamos ver como elas funcionam dentro de algumas frases. Olha só. Uso do verbo ir acompanhado das preposições a e para. Nós vamos perceber aí, olha, há uma mudança no sentido da frase. Olha só, observe o contexto. Eu tenho vou à escola. Veja aí a preposição a. Eu vou à escola. Então, toda vez que alguém falar vou à escola, nós estamos falando aí sobre um tempo determinado. Ou seja, eu vou, mas eu volto. E eu volto logo. Por isso que eu digo eu vou à escola. Porque eu vou e eu volto logo. Agora, vamos ver a mesma frase com outra preposição. Olha só. Vou para a escola. Agora mudou o sentido. Se eu vou para a escola, então é um tempo indeterminado. Eu vou e não sei quando eu vou voltar. Agora vamos ver outra particularidade. Verbos. É a classe de palavras que exprime ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza e possui inúmeras flexões, de modo que a sua conjugação é feita mediante as variações de pessoa, número, tempo, modo, voz e aspecto. Vamos observar. Ser, o verbo ser, refere-se a uma qualidade permanente, normalmente, né? O verbo estar refere-se a uma qualidade temporária. Vamos ver agora os exemplos. Ele é brasileiro. Olha aí o verbo ser. Ele é uma qualidade permanente. Ele é brasileiro e pronto, não vai mudar. Ela é mulher. Ela é. Aí nós temos uma qualidade, né? Uma situação que ela é permanente. Ela é. Ela está bonita hoje. Ah, agora mudou. Ela está bonita hoje. Olha só o verbo estar. Ela está hoje. Mas e ontem? E amanhã? Será que ela também estará? Olha só. Ele está em casa. Ele está agora. Nós temos aí uma qualidade que é temporária, né? Então, ele está em casa agora, hoje. E ontem? E amanhã? E hoje está frio. Hoje está. Olha aí a qualidade que é temporária. E ontem? E amanhã? Bom, viu como ficou super fácil? Nós trabalhamos aqui nesta aula a respeito dos aspectos gramaticais e o sentido do texto. Se você quiser rever a esta e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Bons estudos!